Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é PD ou PDM, o Plano Diretor Municipal, e para que ele serve? Ele é o principal instrumento de planejamento municipal. A principal função do Estado é promover a regulação da justiça social, da igualdade entre as regiões e da viabilidade econômica, social, política, cultural, ambiental e territorial. Nesse sentido, o objetivo principal do orçamento é o alinhamento entre as necessidades sociais e as ações do orçamento, e as ações de curto, médio e longo prazo entre os entes da federação, ou seja, entre os municípios, estados e a União. O orçamento público é elaborado em 4 etapas distintas: Plano Diretor Municipal, PDM, Plano Plurianual, o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e Lei Orçamentária Anual, a LOA, que para facilitar o entendimento vou falar sobre eles numa série de 4 vídeos sobre os instrumentos orçamentários, e o primeiro instrumento que vamos estudar é o Plano Diretor Municipal, o famoso PD ou o PDM. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182 e 183, prevê que os municípios com mais de 20 mil habitantes já devem iniciar o processo de planejamento do plano diretor. Já a Lei nº 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades, determina a obrigatoriedade do plano diretor para municípios de qualquer tamanho de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, onde o poder público pretende utilizar-se de alguns instrumentos, como parcelamentos e a edificações compulsórias, os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana progressiva no tempo, por exemplo. A elaboração do plano diretor deve estar em estrita conformidade com a lei orgânica de cada município e com a LRF atualizada, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um instrumento de extrema importância para o crescimento sustentável dos municípios, pois nele serão traçados diretrizes para a expansão urbana e o seu desenvolvimento nas diversas áreas, voltando sempre ao atendimento do interesse da coletividade. A Resolução número 34 do Concidades, em seu artigo 1º, estabelece que o plano diretor deve conter, no mínimo, os seguintes conteúdos. 1. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, considerando o território rural e urbano. 2. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, tanto privada como pública. 3. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços territoriais adjacentes. E 4. Os instrumentos de política urbana previstos pelo artigo 42 do Estatuto da Cidade, vinculando-se aos objetivos e estratégias estabelecidos no plano diretor. O plano diretor ainda possui requisitos mínimos. Ele deve conter requisitos relacionados à habitação, ao saneamento básico, à mobilidade urbana e ao uso e ocupação do solo. São requisitos mínimos para a elaboração do plano diretor. Essa é a principal função do plano diretor, é regular o crescimento da cidade. E além de conter o estudo do impacto de vizinhança, o EIV, que segundo o Estatuto da Cidade, o plano deve avaliar se é ou não coerente implantar um empreendimento em um determinado local, bem como os impactos que tal empreendimento vai gerar para aquela região. Empreendimentos vultuosos costumam trazer alguns benefícios, como emprego, geração de renda e recursos para o município, mas junto com eles vêm inúmeros problemas que podem afetar a qualidade de vida da população, como o aumento do tráfego e da demanda por transporte público, aumento populacional, aumento da demanda por equipamentos urbanos, como segurança pública, entre outros. E o principal objetivo do EIV é assegurar a qualidade de vida e o direito de vizinhança, bem como a pertinência ou não da implantação do empreendimento naquele local. E o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental. A resolução do CONAMA, número 01 de 1986,
Define que o impacto ambiental, como qualquer alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. A Constituição Federal estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para presente e futuras gerações. Daí a extrema importância do estudo do impacto de vizinhança previsto no plano diretor. Conteúdos mínimos do plano diretor. Uma vez definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a Resolução nº 34 de 2005 do Concidades prevê que o plano diretor ainda deve 1. Determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. 2. Determinar critérios para a aplicação do instrumento de estudo de impacto de vizinhança. 3. Delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicado parcelamento e edificação e utilização compulsória, considerando a existência da infraestrutura e da demanda para a utilização. 4. Definir o prazo para a notificação dos proprietários de imóveis previsto pelo artigo 5º parágrafo 4 do Estatuto da Cidade. 5. Delimitar as áreas definidas pelo artigo 2º desta resolução e respectivas destinações incidentes sobre o uso e ocupação do solo no território do município. Já em relação ao artigo 42, inciso 2º, o Estatuto da Cidade, onde fala do direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração do uso, operações urbanas e transferência do direito de construir, que estabelece os conteúdos mínimos, a resolução deixa a aplicação desse instrumento no condicional. Portanto, fica a critério do município incluí-los ou não no plano diretor. No entanto, esses instrumentos só podem ser aplicados se suas áreas de aplicação estiverem delimitadas no plano diretor e eles justificados na exposição de motivos com vinculação das estratégias e dos objetivos. Além disso, além de definir as zonas especiais, as normas especiais de uso, ocupação e edificação adequadas à regularização fundiária, a titulação de assentamento informais, baixa renda e a produção de habitação de interesse social de participação da comunidade na gestão das áreas. Etapas para a elaboração. Primeira etapa. Começa com a identificação das áreas rurais e urbanas do município, bem como os problemas, conflitos e potencialidades. Essa identificação se dará através da leitura técnica e comparação de dados e informações socioeconômicas, ambientais e de infraestrutura. Deve ser mapeados no território áreas de risco, de ocupação e preservação cultural e ambiental, de estrutura fundiária, entre outros. Também é importante observar a caracterização e a distribuição da população por bairro, faixa etária, renda, crescimento e a evasão da população, bem como os mapas de uso e ocupação do solo, infraestrutura urbana disponível como água, energia elétrica, esgotamento sanitário, telefone, entre outros, e população atendida ou não. Também é importante o mapeamento das atividades econômicas do município e a distribuição espacial, bem como as atividades que estão em expansão ou em retração e a receita municipal e as vocações econômicas daqueles determinados bairros. Segunda etapa. Segundo o guia do Ministério das Cidades, deve ser formulada e pactuada propostas prioritárias já definidas na leitura técnica. Em cada tema prioritário deve ser especificado também as estratégias e os instrumentos de acordo com as características e os objetivos que deverão estar contidos no plano diretor, como proteger áreas do patrimônio ambiental degradada, por exemplo. Terceira etapa.
São definidas as ferramentas que estarão contidas no plano diretor, desde as que regulamentam e disciplinam o zoneamento, o uso e ocupação do solo, bem como o zoneamento ambiental e os planos setoriais e os institutos tributários e financeiros, como imposto e contribuição de melhorias, por exemplo. Também pode ser definidos instrumentos como a gestão democrática, envolvendo o planejamento participativo, como a realização de conferência e a implementação do Conselho da Cidade. Quarta etapa. Essa etapa diz respeito ao sistema de gestão do planejamento do município. Na lei do plano diretor, é necessário estar prevista como deve ser feito o processo de planejamento participativo. Nessa etapa, é preciso compreender avaliações, atualizações e ajustes já previstos na própria lei. Gestão democrática por meio da participação popular. Esse processo está regulamentado no Estatuto da Cidade e pode ser realizado por meio de debates, audiências, consultas públicas e conferências sobre os temas urbanos. Esse procedimento objetiva dar mais transparência ao processo de decisão e também garantir o direito de informação para as populações que serão atingidas pelo aquele projeto urbano. E, por último, fiscalização e controle do plano diretor. O controle e fiscalização é fundamental para que se mantenha o que foi planejado e para a análise dos resultados, assim como o processo de revisão que deve ser feito a cada 10 anos, para a correção dos eventuais erros encontrados, sempre em busca do principal propósito, que é a função social da cidade e o bem-estar de seus habitantes. Também se faz necessária a existência de um sistema de informação com o objetivo de organizar, sistematizar e colocar os instrumentos de gestão democrática à disposição da comunidade, que seja vinculado à administração municipal com a finalidade específica de zelar pela aplicação do plano diretor. Esse sistema de informação deve assegurar que todos tenham acesso aos dados de forma transparente, permitindo que demandas de políticas públicas sejam contempladas no planejamento com controle social efetivo sobre o que está sendo feito ou não. O plano diretor tem por finalidade orientar a atuação do poder público na construção participativa de iniciativas para ampliar e reformular ofertas de serviços públicos essenciais, assegurando melhores condições de vida para a população. Daí a extrema importância de um plano diretor participativo e democrático, para que possamos construir nossa cidade diariamente de forma coletiva, voltando para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Afinal, essa responsabilidade não é só do poder público, essa responsabilidade é de todos nós. Bom, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Volto em breve, inscrevam-se e até mais. Valeu!